Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ou sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEAL. Eu já pensava em fundar uma associação jurídico-espírita em 1980, quando eu senti a gravidade, a responsabilidade, a importância pedagógica da doutrina dos espíritos superiores. Das 5 obras básicas da doutrina espírita. Para a pessoa ser espírita, ela precisa conhecer o Livro dos Espíritos na ponta da língua, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo precisa ser lido de 1 a 4 horas todo dia. O livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita, e a Gênese, podem servir de apoio pedagógico, didático, pedagógico, ao estudo as 16 obras de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mas tem que ser lidas na sequência, os 16 livros. Os 16 livros de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, mas na sequência, os 16 livros psicológicos, os livros de Raul Teixeira através de Camilo, os livros de Richard Simonetti, Leon Denis, são 7 livros. Então nós temos o nosso cartaz, os senhores podem procurar nas nossas videoaulas que estão no Instagram, no Facebook e no YouTube. Os senhores vão ver o nosso cartaz de estudos. Nós precisamos conhecer os evangelhos, os mandamentos de Moisés, os evangelhos de Jesus, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, as cartas, 14 cartas de Paulo de Tarso, isso tudo, e as obras básicas da doutrina espírita que compõem o cristianismo, o primitivo e o atualizado, essa obra toda. Isso demora 30 anos numa encarnação, estudando de 1 a 4 horas por dia, como alunos responsáveis. Hoje nós vamos conversar muito, porque a situação está muito grave. A maioria das pessoas estão empolgadas com o sensacionalismo mediúnico, com os fenômenos, com criaturas que aparecem por aqui e por ali, que ninguém sabe quem são, e fazem cada palestra sem nenhuma base, porque o Espiritismo veio para esclarecer as leis, para que nós possamos utilizar os esclarecimentos, os ensinos, na nossa reforma íntima, na nossa renovação espiritual, de acordo com as leis. Eu vou pegar aqui um livro, uma questão, Tesouros Libertadores, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, para a nossa reflexão profunda. Nós precisamos parar de fazer brincadeiras. Tem autores de palestras falando de fenômeno espírita, querendo falar de família, querendo falar de trabalhadores da casa espírita, não conhece nada. Nunca acompanharam o movimento espírita organizado. Nunca leram os livros, todos os livros editados pela FEB nesses assuntos. Talvez nunca tenham lido as obras básicas da forma de estudar. Porque ler é uma coisa, estudar é outra. Vamos lá.
o reino de Deus. A cultura judaica estabeleceu, naquela época, baseada nas escrituras antigas, que o reino de Deus era reservado a Israel, desde que seus filhos pautassem a conduta na irrestrita observância das leis. Isso em Israel, naquela época de Jesus. Repudiassem todos os seus seguidores, repudiassem todos aqueles que a não respeitassem e os condenassem. Nós vamos ver isso no livro Paulo e Estevão, na época em que Paulo era Saulo. Nós vamos ver isso nas sinagogas. Como é que eles agridem as criaturas que querem questionar as leis de Moisés. Que querem questionar. Havia até a pena de morte, como foi o caso de Estevão. Gesiel, que é o nome do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos. Gesiel. Repudiassem todos aqueles que a não respeitassem e os condenassem, mesmo que mediante o ódio, a segregação, o desprezo total. Prestem atenção, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Israel está assim até hoje. Vocês vejam que eles fazem as divisões ali, e quando um chega a 3 metros, é uma briga terrível. Mata-se. Continua cada vez mais acirrada. As guerras religiosas e as guerras morais, que não tem moral nenhuma, na verdade. Desse modo, aqueles que eram tidos como pecadores, por se permitirem conduta incomparável com os livros sagrados, entre aspas, que narram a sua história assinalada por tragédias e vinganças, rica de profetas amargurados e com sentimentos de esforço, aferrada aos castigos que deveriam ser aplicados, também os de natureza divina, somente mereciam o expurgo, o apedrejamento até a morte, ou sofrerem toda uma longa lista de punições concordes com o tipo de erro cometido. Esses impuros, também entre aspas, os impuros que não concordavam com eles, que não concordam até hoje, deveriam ser perseguidos de forma inclemente, submetendo-os ao jugo da crueldade, sem o menor sentimento de humanidade ou de compaixão. Criado o partido dos fariseus, preste atenção, nós estamos falando de há 2000 anos, mas eu queria que os senhores prestassem atenção que hoje continua a mesma coisa. Há 2000 anos veio o Mestre Jesus aqui para modificar isso tudo e ele não é culpa dele, mas nós não queremos. 95% dos espíritas nunca leram Jesus da forma de estudar, eu estou falando. Não é ler, não é aquela uma vez por semana, vai lá e vê um pedacinho. Não é isso não. É estudar. São 30 anos de estudo. Criado o partido dos fariseus, esses viviam preocupados com a aparência. Podem reparar que a maioria das casas religiosas é a aparência. É a plástica, o cabelo pintado, os ternos. É o camarada colocando aquelas imagens na parede, copiando pedaços de livro que ele nunca leu. Se leu uma vez, não aprendeu nem 1%. Portanto, não tinha moral para fazer estudos.
Criado o partido dos fariseus, esses viviam preocupados com a aparência, fiscalizando todas as minudências do rigor da lei antiga. Verdugos dos infelizes que nunca lhes encontravam qualquer sentimento de piedade ou de misericórdia. Não havia nenhum sentimento, mesmo nas famílias. Nenhum sentimento de misericórdia, nenhum sentimento de piedade, de afetividade, de tolerância, de reconciliação. Continuamos hoje assim. Desse modo, dividiram o povo em nós e os outros. Nós estamos do lado de cá e os outros estão lá. A gente manda uma cesta básica para eles, eles ficam lá e nós cá. Eu fui presidente de centro espírita, de 3 centros espíritas, eu fui diretor, já fiz mais de 5.000 estudos. Você notava que quando o pobre chega, nem um abraço ele ganha, mas quando o rico chega, ele é abraçado, ele é quase que festejado. Nós criamos o nós e o eles. Desse modo, dividiram o povo em nós e os outros, os herdeiros do reino e aqueles que deveriam ser reduzidos a ilotas, abandonados à própria sorte. Sob a ira e o rancor dos primeiros, essa cólera individual alongava-se ao clã, depois ao grupo social e, por fim, à nação, dando lugar a crimes vergonhosos, que terminavam em genocídios, quando se espalhavam pelas multidões. Nós temos casos naquela época em que cidadezinhas inteiras foram crucificadas, botaram as cruzes de um lado e de outro da estrada e crucificaram todos, porque eles não queriam seguir esses ensinamentos terríveis. Eles queriam seguir Jesus. Eles queriam seguir os evangelhos de Jesus. E eram mortos cruelmente por isso. Aí fazia nascer o ciúme, a inveja. Nós tivemos criaturas que mandaram matar os meninos abaixo de 2 anos com medo da chegada do enviado de Deus, de mais um enviado, o mais importante enviado de Deus, nosso guia, nosso modelo, nosso orientador jurídico divino, Jesus. Em retribuição a essa fidelidade férrea, na qual demonstravam o seu amor a Deus, ele enviara o Messias, que os libertaria de qualquer jugo e lhes concederia a plenitude. Aos outros estava reservada a condenação, o aniquilamento. Para Jesus, o reino de Deus era lavrado no comportamento amoroso em relação aos infelizes e relaxados. Jesus veio mostrar que a lei eram aqueles mandamentos, mas que a forma deles serem trabalhados entre nós tinha que ter a ginástica da paciência, da tolerância, da benevolência, da indulgência, não ficar olhando os defeitos de ninguém, do diálogo harmonioso, da educação respeitosa, cumpridora dos deveres, mas tendo paciência. Às vezes uma criatura fala uma coisa contrária a que a gente está pensando. Nós não podemos brigar, vamos conversar.
Vamos ouvir e vamos procurar também ser ouvidos, com delicadeza, buscando sempre o estudo da verdade, nunca falando de nós. Que lhes concederia a plenitude. Para Jesus, o reino de Deus era lavrado no comportamento amoroso em relação aos infelizes e rejeitados, aos que padeciam a crueldade e a servidão. Por isso, sempre os privilegiava, fazendo refeições com meretrizes, ébrios, ladrões, convivendo e auxiliando nas suas necessidades. Dessa maneira, escandalizava os puritanos, aqueles metidos à besta até hoje. Os puritanos, cumpridores das aparências. Hoje nós temos outras aparências. Quem pode ir aos shoppings, quem pode trocar de carro toda hora, comprar roupas novas, fazer plásticas, comprar óculos, pintar cabelos. Então nós estamos hoje num materialismo selvagem, agredindo a tudo e a todos, porque eles lá e nós cá. Por isso sempre seguir a estimular para Israel, o reino de Deus caracterizava-se pelo poder temporal. Era o poder, quem era poderoso. O fariseu tinha que ter muito dinheiro, era metido a um grande conhecedor. Eles queriam fazer perguntas profundas a Jesus para procurar desmoralizá-lo. Todos foram desmoralizados no sentido pedagógico, porque Jesus respondia com calma, com base nas leis de Deus. É isso que vai mudar o mundo. Quando nós formos cristãos de verdade, quando estudarmos e assimilarmos os ensinamentos de Jesus Cristo, hoje revivido pelas obras do Espiritismo seguro, não por reuniões sensacionalistas. Em razão dessa visão superior, ele apresentou o Sermão da Montanha, que se tornou o mais admirável código de ética e de moral conhecido até hoje. O Sermão da Montanha. Para você conhecer o Sermão da Montanha, você precisa ler esse livro na sequência, de 1 a 4 horas por dia. Na sequência, 28 capítulos, 2 ou 3 mil itens a serem estudados, compreendidos, assimilados e corajosamente praticados. É aqui que você vai se educar para ser tanto um bom profissional, como um bom companheiro na família, como um bom cidadão nas ruas, no trabalho público e no privado, nas empresas. Você pode seguir isso aqui na política, não fazendo fake news, não agredindo ninguém, não usando palavrões, não xingando ninguém, né? Nem contando mentiras, não indo contra a ciência, as vacinas, não desejando desrespeitar as leis, incentivando as armas em vez de incentivar o evangelho, a paz. É aqui que vai existir a paz verdadeira dentro de cada um de nós. É aquilo que Jesus falou para Zebedeu. Eu estou vindo, meu irmão, para colaborar com vocês, para criarem cada um o reino de Deus dentro de vocês. É o que vai sair da boca do homem, dos olhos, dos pensamentos e das ações. Então, ele evitou a prevalência da dualidade, nós e os outros. Somos todos irmãos, todos iguais perante a lei de Deus.
cada um com as suas necessidades, em razão, obviamente, de suas vidas passadas, de seus erros, mas todos estamos submetidos às mesmas leis. Devemos cumprir os mesmos princípios que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma moral já visto no planeta Terra. Todos podem ler e procurar tirar dele os ensinamentos para a sua vida e para a convivência com o mundo. Demonstrou que Deus é o genitor universal e jamais criaria duas humanidades. Demonstrou que Deus é o genitor universal e jamais criaria duas humanidades, nós e eles. Foram o orgulho e a prepotência dos maus que dividiam as sociedades em castas e classes que ainda perduram até hoje, diz Joana de Ângeles. Mesmo que em alguns lugares não mais se encontrem nos códigos legais, permanecem nos comportamentos tiranos, nos relacionamentos vazios de elevação, nos infelizes preconceitos. Tudo isso permanece, principalmente dentro da religião, disfarçado de religião. O materialismo está entrando já há mais de 30, 40, 50 anos nas religiões e apodrecendo a base, cheio de briga, de grupinhos. Jesus se fez a ponte entre as duas bordas do abismo, estabelecido pela ignorância, e demonstrou que são os enfermos que necessitam de assistência especializada e os que padecem de carências que devem tê-las preenchidas pela substância sublime do amor. Nós precisamos dessa assistência especializada. É estudar. É o maior trabalho que um cristão pode fazer. É a maior caridade que ele pode fazer, é estudar, para cuidar dele, aprendendo a cuidar do irmão, do semelhante, ajudando a cuidar da sociedade, ajudando a cuidar desse planeta que é a nossa escola, para a maioria de nós, por várias vezes, por várias encarnações. Ainda hoje, embora a evolução dos processos sociológicos e legais enxameiam em toda parte os outros, aqueles que não merecem qualquer consideração e devem ficar desprezados em exclusão. Essa é a dura verdade da sociedade hoje. O seu evangelho, em razão disso, é diretriz segura para a felicidade do ser humano, por oferecer os mecanismos específicos para o burilamento das suas imperfeições. É aqui que entra o sermão da montanha, de nós treinar, aprendermos o que é ser humilde, a limpar os nossos corações, a exercitar a misericórdia, a tolerância, a paciência, a renúncia, a exercitar o diálogo, a conversar de forma harmônica, serena com as pessoas, mesmo aqueles que não gostam de nós. Começando por nós, dentro das famílias, dos grupos religiosos, os grupos de trabalho, de colégio, nas empresas. O seu evangelho, em razão disso, é diretriz segura para a felicidade do ser humano, por oferecer os mecanismos específicos para o burilamento das suas imperfeições, invitando todos ao autoaprimoramento com a sua natural expansão no rumo do próximo,
A caridade começa aqui. Você tem que lavar o vaso da alma, plantar essa semente. Demora 30 anos. E aí é que vai sair de você a luz. É aí que vai sair a luz. É aí que ele disse: deixe brilhar a sua luz. Enquanto viceja a dualidade do nós e dos outros, inúmeros conteúdos psicológicos perturbadores dominam os campos dos conflitos daqueles que não logram superá-los. Facilmente elege a infelicidade pessoal como bandeira para opor-se aos outros. A coisa mais fácil que tem para o ignorante, que finge ter religião, é agredir os outros, xingar, não querer ouvir, não querer dialogar. Só usa o celular e a internet para agredir, falar mentiras, para falar que o planeta é reto, para contar mentiras terríveis. E o pior, o povo elege esse pessoal. E o pior, o povo leva esse pessoal para fazer palestra religiosa nas casas religiosas. Invitando, enquanto viceja a dualidade do nós e dos outros, inúmeros conteúdos psicológicos perturbadores dominam os campos dos conflitos daqueles que não logram superá-los. Facilmente elege a infelicidade pessoal como bandeira para opor-se aos outros. De um para outro indivíduo, essa conduta iníqua amplia-se para a família e o grupo, principalmente hoje nas famílias e nas religiões. É muito triste o que está acontecendo dentro das religiões, facultando a sociedade estabelecer critérios que culminam em perseguições. Dentro das religiões, perseguições, falando por trás, inventando mentiras, não querendo dialogar, conversar, generalizadas em guerras hediondas. Isso vai chegando até as outras guerras. O amor que se irradia da palavra e vivência de Jesus é o único antídoto para esse terrível mal. É isso que eu não vejo nesses 50 anos. Eu já perguntei a vários palestrantes famosos em congresso, no pé do ouvido dele: o senhor leu as obras? Não, não li. O senhor leu desse jeito que eu estou falando? Não, não li. E por que o senhor teve coragem de aceitar vir aqui? Aí você vai ver magistrados de Minas Gerais, você vai ver aqui do estado várias criaturas fazendo isso. Ou seja, é crime de lesa à sociedade. Quando o ser humano se permitir agasalhar as bem-aventuranças no comportamento, harmonizar-se-á, tornar-se-á harmonizador. Trabalhará em favor da união, preenchendo o abismo da separação com os gestos de bondade, de fraternidade, de ações benéficas, da verdadeira caridade. As atitudes que se lhe opõem desencadeiam os graves transtornos que assolam a sociedade contemporânea, tais como a depressão, o distúrbio do pânico, as frustrações, as ansiedades, os nervosos, as doenças mentais, a falta de alimentação para manter os nossos órgãos funcionando bem, as somatizações, os suicídios. As pessoas se desesperam e acham que o nada existe, que o suicídio resolve alguma coisa, por não raciocinar, por não estudar o Mestre Jesus na profundeza da alma, como aluno responsável, para não mais ficar reprovado. O reino de Deus proposto por Jesus,
inicia-se no mundo que o Pai amou de tal maneira que o ofereceu para que todos pudessem fruir, depois dele, as benesses da felicidade. Você só é feliz se você seguir rigorosamente os preceitos das leis de Deus. Quando ele asseverou que era necessário optar-se entre os enganos do mundo e a realidade da transcendência da vida, apontou a imortalidade como a meta a ser conquistada. Isso não é da noite para o dia, isso não é milagre, não é fenômeno. Você tem que se matricular no colégio cristão. Você tem que estudar de 1 a 4 horas por dia. Você tem que reler várias obras. Você tem que, às vezes, voltar e ler, como o Livro dos Espíritos, 6 vezes numa encarnação. O Evangelho, segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo. Todo aquele, portanto, que trava contato com a mensagem sublime do Mestre, dispõe de um tesouro de valor incalculável. Foi isso que eu encontrei em 1968. Senão hoje, possivelmente, eu estaria já desencarnado ou preso nas cadeias. Foi quando eu conheci a doutrina espírita e quando comecei a fazer o curso de Direito na UFES, estudar as leis do Estado Democrático de Direito, cumpri-las rigorosamente. Primeiro estudar, que demora uns 8 a 10 anos estudando. Assim também as obras cristãs. São 30 anos no mínimo. É um exercício diário. É um tear divino, como fala o Espírito Emmanuel. Incalculável esse tesouro, que aplicado como se deve, rende juros de paz e de bênçãos especiais. O reino de Deus, ele informou, está no coração. É isso que ele falou a Zebedeu, a Pedro. É necessário buscá-lo de imediato, a fim de o viver intensamente e, desse modo, transformar a existência numa jornada exitosa. O Espiritismo nos mostra a importância de nós darmos valor à encarnação que estamos vivendo, estudando e nos reformando para sermos um verdadeiro cidadão do mundo cristão. Porque quem criou esse mundo foi Deus. É o mundo cristão que tem leis para serem cumpridas, e quem não as cumpre vai responder no Tribunal Superior Divino. Vai voltar em outras encarnações. São as penas futuras que você tem que pagar para se endireitar e ressarcir a quem você causou o dano, para recomeçar no caminho do bem. É o aluno reprovado. Tudo isso explicado nas obras básicas da doutrina espírita, completando o cristianismo, dando profundidade às leis de Deus. Israel havia estabelecido um reino dividido pelo orgulho e pela vaidade, pelo ciúme que hoje reina na maioria da nossa sociedade. Enquanto Jesus reuniu-o mediante a soberana argamassa da fraternidade, que deve viger entre todos os filhos do mesmo Pai. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, meus senhores, meus jovens, minhas senhoras, só o Evangelho nos leva a compreender as leis de Deus e nos dá os impulsos pedagógicos necessários para a nossa reforma, para que possamos programar um futuro de felicidade verdadeira e não efêmera,
e não mentirosa, como é a felicidade dos bens materiais. Nós devemos levar no caixão, porque ninguém leva nada a não ser as suas obras. E se nós pudermos nos reformar e partirmos com uma reforma melhor do que quando chegamos, já estaremos subindo alguns degraus da perfeição, caminhando mais firme para a consciência tranquila, para a felicidade íntima, que vai ser a felicidade do espírito de verdade. Muito obrigado pela atenção. Fiquem conosco com o Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Estamos sempre no Instagram, na nossa página, no nosso canal, no YouTube, só com vídeos, aulas. Isso não é palestra, é estudo em livro seguro. E no nosso Facebook. Grande abraço, muito obrigado pela atenção.